Você sabia que o Corinthians virou SAF? É, virou SAF. Esporte Clube Corinthians Zenit Paulista. Brincadeiras à parte, né? Estamos gravando um vídeo aqui, né, pra gente repercutir um pouquinho da venda da joia, né, o Pedro ali pro Zenit, entre outros jogadores do Corinthians envolvido na negociação, Yuri Alberto, tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu fiz uma live ontem, mas neste vídeo aqui vamos resumir, né, e fica até mais fácil para quem não acompanhou a live e poder assistir o vídeo aqui e a gente falar sobre algumas outras coisas. Mas antes de mais nada, né, bora falar do patrocinador deste vídeo, a Parimatch, casa de aposta aí pra você que tem aquela graninha sobrando, gosta de fazer aquela fezinha, se divertir ali. Basta clicar no primeiro link fixado nos comentários, colocar o seu número de telefone ali, colocar a sua senha, criar sua senha e colocar o cupom do canal M12, que dessa forma você consegue fazer no seu primeiro depósito, você consegue dobrar o seu valor, né? Colocou R$ 50, vai para 100, colocou 400, 800, né? Isso até R$ 1.500. Clica no primeiro link, vai lá, faz o seu cadastro, aproveite aí, né? Tá chegando, começa hoje, né? A última rodada aí da fase de grupos da Libertadores. Vai ter Atlético Paranaense, Fluminense, River Plate. Amanhã tem Coringão, né? Já não consegue classificar o Corinthians mais, mas tá disputando aí a vaga pra Sul-Americana. Será? Será que vai com o time reserva mesmo e tudo mais? Enfim, link fixado, faça sua apostinha ali, mas lembre-se sempre com responsabilidade, beleza? Vamos lá, vamos. Eu acho que tentar entender essa negociação é muito difícil, porque não importa as formas que possa vir a público, não importa a maneira que se falam dessa negociação. Não, eu acredito que nenhum torcedor do Corinthians consiga olhar isso como um bom negócio. Acho que nenhum torcedor do Corinthians consiga olhar para isso e falar assim: ah, tá tudo certo. Só pra gente recapitular um pouquinho. Pedro, jogador do Corinthians, 17 anos, uma joia, um menino que há muitos anos a gente já vinha se falando que poderia se tornar a maior venda do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Ao mesmo tempo que se fala em Pedro, também se falava do Hendrick, jogador do Palmeiras, né? Menino da base também. Muito mais do Hendrick, só para ser justo aqui, né? Mas por que eu tenho que citar o nome do jogador do rival? Só pra gente entender um pouco como que funciona o Pedro e o Hendrick, né? São dois jogadores e times rivais, né? Só que tem destaque desde quando eles estavam na base. Inclusive, os dois são amigos, né? Mas nos jogos ali, os dois disputavam artilharias, né? Os dois se destacavam nos seus times ali. No caso do Corinthians da base, o Palmeiras ali da base. Então, os dois tinham nome sempre especulado. Os dois tinham expectativas de serem vendidos como uma das maiores vendas dos seus clubes, né? No caso, o Hendrick foi vendido recentemente para o Real Madrid, todo mundo sabe. Eu até anotei aqui, o valor que o Hendrick foi vendido para o Real Madrid foi de 65 milhões de euros, podendo chegar a 75 milhões, né, se ele atingir futuras metas e tudo mais. Já um outro jogador que a gente pode citar também, né, que querendo ou não é uma promessa, que vem se destacando, hoje eu acho que no cenário do futebol brasileiro é o que mais vem dando resultados, que é o caso do Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Outro jogador que já se falam aí, que já foi vendido para o Barcelona por cerca de, deixa eu só olhar aqui que eu anotei no meu rascunho, 40 milhões de euros. Vitor Roque, se eu não me engano, ele já tem 18 anos, né? 40, só para vocês terem noção, 40 milhões de euros, tá? De euros. E aí a gente tem o Pedro, jogador do Corinthians, que também entra nessa, né? Que acabei de falar aqui, né? Nessa rivalidade com o Hendrick. Jogador do Corinthians, vendido por 9 milhões de euros. Sim, 9 milhões de euros. Mas é só 50% do jogador, não interessa. É pouco. 9 milhões de euros, 50% vendido ao Zenit, né? Então, assim, você não vê o Corinthians vendendo jogador para um time de primeiro escalão lá da Europa. Não vê, né? Malemar consegue vender para um Benfica, para um Porto da vida, porque o resto ou é Shakhtar, agora é Zenit, né? Cara, é inacreditável isso. Mas a gente tem que tentar entender tudo que envolve essa negociação. Vamos voltar no tempo um pouquinho, né? Num passado não tão distante, quando aconteceu, né? Acho que não pode ficar falando aqui no YouTube e tudo mais, mas enfim, todo mundo sabe o que aconteceu entre a Ucrânia e a Rússia, né?
o que possibilitou no mercado do futebol ali jogadores tanto da Rússia quanto da Ucrânia, se quiserem, né, aquela cláusula de guerra, né, que o jogador poderia sair do time que ele tivesse lá e vir jogar no Brasil ou em qualquer outro lugar ali, né. E aí, né, alguns clubes se aproveitaram dessa cláusula. Só que o Corinthians não chegou a ativar essa cláusula, né? Então o que a gente imaginou? Olha só, tem alguns jogadores interessantes ali em alguns clubes, né? E no caso desses clubes seria o Zenit, clube russo, né? Que tinha nada mais nada menos do que o Yuri Alberto, um centroavante promissor, que jogou muita bola no Internacional, tinha jogado anteriormente no Santos, né? E que estava jogando bem no Zenit também. Então houve ali uma oportunidade, né? Vamos colocar assim, oportunidade, até porque naquela época a gente via como uma oportunidade. Então o Yuri Alberto ele vem emprestado para o Corinthians, né? Entre aspas, né? Ele vem emprestado ali para jogar o seu futebol. E aí, na temporada passada, todo mundo sabe, ele demorou ali, né, fazer seus golzinhos, mas desencantou e começou a meter gols, começou a ser peça fundamental naquele Corinthians de Vitor Pereira, né? E aí, vamos ser realistas aqui, no final do ano, né, tava, caramba, vai terminar o empréstimo do Yuri Alberto, no final do ano não, desculpa, o empréstimo do Yuri Alberto era de 1 ano, então se encerraria no meio deste ano. Só que já no final do ano passado, a gente ficava naquela, pô, caramba, o Yuri Alberto tá fazendo gol, né? Será que vai voltar pro Zenit? A gente vai perder ele e tudo mais, né? E aí o Corinthians já mexeu seus pauzinhos para tentar comprar o Yuri Alberto em definitivo, né? E aí, na negociação pro Corinthians ter o Yuri Alberto, vamos lembrar, cara, na negociação, aqui eu vou dar uma colinha, tá? Porque o GE soltou uma matéria ali pra gente relembrar de alguns jogadores do Corinthians. Bom, o Corinthians conseguiu comprar o Yuri Alberto, mas não, ele não comprou 100% do Yuri Alberto, ele comprou apenas 50%, e nesse 50%, né, contém os direitos federativos, que é o Corinthians ter o direitos de poder vender o jogador futuramente, de exercer do jogador em si, porque o Zenit também ficou com 50%, né? Mas, então por que ele ficou pro Corinthians? Porque o Corinthians comprou os direitos federativos, que é o que escolhe se vai vender ou não, enfim, né, que é o que tem o contrato ali para assinar. Enfim, vamos colocar assim. Então, o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto. O Corinthians, na negociação, envolveu o Mantuan, que a princípio ele tinha ido por empréstimo, né? Envolveu o Mantuan, de 22 anos. O Robert Renan, que aí de todos os jogadores, exceto tirando o Pedro aqui, né? O Robert Renan é o jogador que todo mundo sabia que é outra promessa, que já vinha se destacando também, um jogador que já foi convocado pela seleção brasileira principal, inclusive, já vinha sendo convocado nas outras categorias e agora recentemente tá em todas aí convocações da seleção brasileira. Então, Robert Renan, de 19 anos, zagueiro, canhoto, né? O Duqueiroz, de 23 anos. Aí o Duqueiroz, pra ser justo aqui, né? A gente não aguentava mais o Duqueiroz e tudo mais, mas enfim, Duqueiroz, jogador de 23 anos, querendo ou não, ainda é um jogador, né? E ainda uma porcentagem numa futura venda do Ivan, certo? Então, nisso, cara, aqui eu não tô colocando Pedro ainda, tá? Mas a gente vai falar desse assunto aqui. Então, só nisso, pra gente conseguir 50% do Yuri Alberto. Então, vamos lá. A gente tinha ninguém, tá? Não, calma aí, me enrolei agora. Vamos lá. O Zenit tinha o Yuri Alberto, certo? E o Corinthians tinha Duqueiroz, Ivan, Robert Renan e o Mantuan. 4, né? 4, tirando o Pedro ainda, tá? 4 jogadores ali. Então, o Corinthians cedeu os 4, porque o Ivan também tinha ido pra lá, hoje tá no Vasco, não sei o que lá, mas enfim. E aí, o Zenit ainda tem uma porcentagem numa futura venda. Então, se a gente quiser tirar o Ivan dessa, porque a porcentagem é pequena, vamos tirar o Ivan. E vamos deixar só 3 jogadores, então. Então, assim, a gente tinha esses 3 jogadores e simplesmente foram pro Zenit, praticamente. E o Zenit, que tinha o Yuri Alberto, ainda ficou com a metade do Yuri Alberto. Então, ou seja, a gente ficou com metade de um jogador e os caras ainda tem 4, 5 jogadores do Corinthians. Que negociação é essa, gente? Né? Mas aí, para piorar, quando se veio, né, a notícia ali de que havia essa negociação, aí tinha um detalhe, né? O Zenit tinha prioridade de compra do Pedro. Ali todo mundo já se preocupou. Embora tinha alguns outros portais e tudo, mas calma, gente, mas isso aí não significa nada. Só significa que, sei lá, se vir um
Real Madrid da vida atrás do Pedro, né, o Corinthians é obrigado a acionar o Zenit para falar assim, ó, me ofereceram tanto no Pedro, vocês vão cobrir? Né, se falava só isso, só que nada como tempo para mostrar as coisas, né, e aí, recentemente, essa semana, o Corinthians recebeu uma proposta do Zenit pelo Pedro. E não só recebeu a proposta, como em todos os portais aí, principalmente no GE, deu como venda já cravada ali por 9 milhões de euros. Cara, 9 milhões de euros. E aí não adianta alguém falar aqui, mas o Pedro ele ainda não correspondeu no profissional. Gente, o Pedro, querendo ou não, ele é uma promessa e que pode dar certo e provavelmente vai dar certo, né? Então não venha me falar que o Endrick no Palmeiras já correspondeu, não correspondeu. Ele foi vendido por 65 milhões para o Real Madrid pela promessa que ele é, pelo que ele fez na base. O Pedro deveria ser a mesma coisa. A gente pode usar de exemplo aqui o Vini Júnior também. O Vini Júnior, quando ele saiu do Flamengo, e eu me incluo nessa, quem falava que esse moleque valia o que ele foi vendido? Se eu não me engano, em torno de 40 milhões, também 45 milhões. Alguém falava que o Vini, nossa, como que o Real Madrid pagou isso nele? Né? Porque ele, naquela época, a gente olhava e falava assim, cara, não corresponde. Mas foi lá e tá aí. Todo mundo sabe o que é o Vini Júnior hoje. Então, é inacreditável, mano, como o Corinthians vende os seus jogadores a troco de nada, né? Tipo, tá vendendo por bala, sabe? Vou falar a verdade, quando você vai fazer aquela comprinha ali, posso te devolver o troco em bala? Essa é a diretoria do Corinthians. E aí, cara, se isso... Mano, meu Deus do céu. E eu não sei vocês, a gente pode achar tudo, a gente pode tudo. A gente só não pode afirmar nada que a gente não tenha certeza. Mas eu, particularmente, acho que, será que, né, eu me questiono aqui, será que se o Pedro, né, quando teve essa negociação com o Yuri Alberto, será que não tava já estipulado esse valor? Né? Mas o Corinthians vai receber à vista, mas o Corinthians tem que pagar o transfer ban. Cara, o valor desse transfer ban, gente, é irrisório no que poderia valer o Pedro, no que vale esse menino. O Pedro e o Robert Renan, a gente pode ter certeza, a gente vai ver esses dois meninos aí em times grandes da Europa. A gente vai ver, seja numa Premier League, seja na La Liga, a gente vai ver. E aí, achar normal o que essa diretoria tá fazendo, cara, isso é um absurdo, 9 milhões de euros, gente, por 50% do Pedro. E vale lembrar, tá? Vale lembrar que o Pedro, o Corinthians tinha 100% dele, renovou o contrato do moleque, cedeu 20% pro jogador e os empresários ali, e então o Corinthians, né, tinha 80%, então vendeu 50% pro Zenit, ficou com 30% ali, e cara... Vai vender esses 30 por quanto? Vendeu o Mantuan, vendeu a outra porcentagem que tinha do Mantuan por 2 milhões de euros. Como isso? Mas o Mantuan tem lesões no joelho, não sei o que. Cara, o Mantuan, ele já foi pro Zenit, ele jogou e ele correspondeu. Então, como que o valor do Mantuan caiu? Se era um jogador que tava entrando e tava fazendo gols. Como que o Duílio vem no programa do Neto e fala, no contrato tá estipulado 10 milhões de euros. 10 milhões de euros e vende 40% do Mantuan por 2 milhões de euros. Gente, na conta não bate. E sabe o que é pior? Alguém aqui sabe quais são os valores, os valores reais que o Corinthians comprou o Yuri Alberto? Alguém sabe? Ninguém sabe. Né? Qual que é o valor exato de 50% do Yuri Alberto? O Corinthians divulgou? Não divulga, né? Não tem nada de transparência nas negociações do Corinthians. Se o Corinthians comprou 50% do Yuri Alberto e todos os outros jogadores, Mantuan, Robert Renan, Duqueiroz, todos eles ali, o Ivan e tal, quais são os valores de que cada um foi vendido? Quais são? Você sabe? Eu não sei, cara. O Corinthians não divulga. Né? E aí, pra variar, né? Ontem eu estava assistindo a live lá no Papo Fiel, né? Eu peguei na metade, mas consegui pegar essa parte, né, dos conselheiros do Corinthians falando, né? E até saiu hoje no meu timão também uma matéria, né, que deu ênfase a essa notícia aí, né? Essa especulação, não, desculpa, essa informação de que a diretoria do Corinthians não precisava passar pelo conselho, né, do valor da venda do Pedro, porque não atingiu o valor de 10 milhões, que a partir do que é de 10 milhões de euros, aí o conselho precisa analisar, né, e dar falar, não, vamos vender, não, peraí, tá estranho, isso e aquilo. Então, como não chegou nesse valor, porque foi vendido por 9 milhões, aí simplesmente é só o Duílio que assina ali e não precisa pedir opinião pra ninguém. E aí, gente, coincidência?
coincidência, né? Porque o valor né, tão próximo ali. Não, 10 já precisaria passar, agora 9 não. Coincidência ou não, gente? Né? Aí fica no ar também. E outra coisa, sabe o que é uma coincidência também? Todos esses jogadores que a gente citou aqui, adivinha? Adivinha, são de que empresário? Né? São de qual agência? Quem agencia eles? A Elenco Esportes, né? Que é do Fernando Garcia, se eu não tiver errado, é Fernando... Enfim, da Elenco Esportes, isso eu sei que é, né? Então, cara, cara, é inacreditável, mano. É inacreditável isso que acontece com o Corinthians. E aí tá todo mundo repercutindo. E aí o Duílio não tem a coragem de chegar e dar uma coletiva, de explicar tudo a situação, de mostrar os números. Ele não vai fazer isso. Não vai. Simplesmente, né, os conselheiros falando lá que, tipo assim, ele fala assim, basicamente que ele fala, tipo, quem pediu sua opinião? Vocês só sabem reclamar nisso aqui. Sim, Duílio, todos nós reclamamos, porque você tá destruindo o Corinthians. Você tá destruindo. E aí, gente, só outra coisa pra lembrar também. Vocês sabem, né, que o Corinthians já sofreu 2 transfer ban. Esse, eu não sei se esse que tá sofrendo agora, porque ainda não é o da FIFA, eu não sei se isso influencia. Mas caso o Corinthians receba 3 transfer ban, o Corinthians perde ponto, tá? Só se vocês não lembram disso, aconteceu com o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro sofreu o 3º transfer ban ali, os primeiros são multas, são avisos, e na hora que sofre o 3º é perca de pontos, tá? Perca de pontos. Então o Corinthians corre risco de, se futuramente ter outro transfer ban, de perder pontuação. E na situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro, nossa, isso seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. E aí o seu Duílio tem a audácia, a coragem de falar que tá fazendo o melhor pro Corinthians, né? E eu pergunto para vocês, será que o Corinthians vai contratar nessa janela de transferência, né? E vai trazer quem? Porque que tipo de contratação? É engraçado as contratações que o Corinthians faz, né? Vende as joias, os meninos jovens, a preço de banana, e vai lá e traz cara idoso que não aguenta mais jogar em fim de carreira por valores milionários, né? Coloca aí no lápis para vocês terem noção o salário de Luan, o salário de Juliano, salário de Renato Augusto, de Paulinho que não joga, de Júnior Moraes, de Romero. Coloca no lápis. Com o salário desses caras, o Corinthians tinha pagado essa dívida aí de transfer ban fácil, facinho, né? O Luan, que não joga, né, vai custar mais caro pro Corinthians do que essa venda do Pedro pro Zenit, praticamente. Cara, é inacreditável o que estão fazendo com o Corinthians, né? E a gente tem que se controlar aqui para não ficar pé da vida. E o que esperar dessa diretoria do Corinthians, né? Só queria relembrar vocês de algumas situações aí referente a números, né? Essa diretoria omissa que mente pra gente o tempo todo, que, cara, que não tem nada de transparente, né? Cara, estão se falando aí realmente no valor de 9 milhões de euros, né? Vocês acham que é esse valor mesmo, né? Porque no começo se falava 17 milhões, aí a 12 milhões e já era ruim. E fechou então a 9 milhões de euros. Até então o Corinthians não vem a público e não divulga nada, né? Mas vamos lembrar também no passado. Vocês lembram quando o Corinthians fechou o patrocínio com a BMG? Vocês lembram disso, né? Que aí na época era o André Sanches ainda. E aí, nossa, vai ser o maior patrocínio do Brasil e não sei o quê. Se falava de 30 milhões, 40 milhões por ano. Vocês lembram disso, né? E adivinha quem que veio que desmentiu? Cara, o Banco BMG teve que vir a público e explicar, olha, não é bem assim, o valor é de 15, o valor é 15 milhões e pode chegar a 30 milhões se, né, tipo, jogando a responsabilidade pro torcedor, pode chegar a esse valor se os torcedores for lá e abrir contas no Banco BMG. Olha, vocês esperam alguma coisa dessa diretoria? Isso foi só um que eu lembrei agora, mas tem outro também. Vocês lembram da venda do Jô? Lembra da venda do Jô? Caraca, mano, como que o Corinthians conseguiu vender o Jô? Se eu não me engano, era 5 milhões de euros. Eu não me lembro o valor exatamente da venda do Jô, mas eu lembro que se falava num valor bem alto, que falaram que a venda dele tinha sido em euros. E olha só, não foi em euros, né? A diretoria não chegou pra falar a verdade, né? Teve que vir jornalistas e explicar qual foi a venda do Jô. Tinha sido em dólar, muito abaixo, um valor muito abaixo do que a diretoria tinha meio que divulgado ali, sabe? Então, cara, essa diretoria, ela tenta fazer a gente de trouxa. Ela é uma diretoria omissa, covarde.
Essa é a realidade. Então, saia do Corinthians Renovação e Transparência. Saia do Willian, Roberto de Andrade, Alessandro, André Sanches. Vocês são um câncer dentro do Corinthians. Vocês estão afundando o Corinthians. Não venha me falar que vocês amam o Corinthians, porque vocês não amam bosta nenhuma. Vocês não fazem nada para ajudar esse time. Pelo contrário, vocês só prejudicam e prejudicam cada vez mais. Estão afundando o Corinthians ano após ano. Eu, de verdade, o meu sentimento aqui é de tristeza, é de raiva, é de... Eu até usei uma expressão ali no meu Twitter para desabafar, que não sei se vocês já tiveram aquele sonho, né, que você tá... Sei lá, como se você estivesse presa, precisando de ajuda, e você tenta gritar, 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 e a sua voz não sai. É isso que tá acontecendo com o Corinthians. O Corinthians precisa de ajuda, né? O Corinthians precisa precisa ser salvo dessa renovação e transparência dessa gestão, cara. E eu tenho medo, honestamente, de tudo que pode acontecer até o final do ano. Porque isso, a janela nem se abriu ainda, né? E a gente vai perder o Pedro aí, não vai sair agora por conta da idade. Mas quais as chances de não vender também o Murilo, né? De não vender o Biro, de não vender o Wesley? Ah, Thaís, mas os meninos não estão correspondendo ainda. Mas eles estão ajudando, eles estão... Cara, se não fosse eles, qual a situação que a gente se encontra hoje? Porque os medalhões do Corinthians não estão correspondendo, né? Se a gente não ganha nem com eles, pior com os medalhões, cara. Pior, né? Então a situação é complicada, né? Tenho medo dessa diretoria tá cagando. Tenho medo não, né? Porque eles estão cagando. Eles estão cagando pra gente, né? E aí, cara, você entregar o Corinthians no fundo do poço pra próxima gestão, que provavelmente eles não vão ganhar, eu espero, né? Provavelmente não vão ganhar, mas você imagina chega na situação e fala assim, foda-se, vamos vender. Vende o Pedro, vende o Biro, vende todo mundo. Aí chega no final do ano, o Corinthians é rebaixado pra Série B. E daí? Não vai ser a gente que vai estar lá mesmo, né? Ah, vai cair pra cima de quem? Vai cair pra cima lá do Augusto Melo, né? Se o Augusto Melo ganhar ali, vai cair pra cima dele, né? Aí depois a gente volta, enfim. Nossa, cara, é inacreditável, porque dessa diretoria eu só espero o pior. Eu só espero o pior. Então, cara, esse foi o vídeo aqui. Eu acho que ficou até meio longo, mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa venda aí do Pedro. Cara, não é possível, né? Não é possível que alguém concorde com essa venda aí do Pedro. Enfim, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, dá uma moralzinha, ajuda nós a chegar a 20 mil inscritos. Estamos com 17 mil já, hein? Ajuda a gente a chegar a 20 mil. Um beijo no coração de vocês, é nóis. Respeita as minas e vai Corinthians.